TV Câmara, a TV do povo de Natal. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos. Olá, estamos de volta com Tela de Justiça na TV Câmara Natal, trazendo as principais notícias jurídicas e entrevistas com aqueles que são destaques na área. No programa de hoje eu converso com a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, a desembargadora Auxiliadora Rodrigues, e a advogada especializada em Direito Eleitoral, Tiara Sâmela. No ar, Tela de Justiça. Tela de Justiça. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte vem destinando recursos para reforço na segurança e na saúde pública. Somente neste mês de abril, o presidente do TJRN, o desembargador Expedito Ferreira, entregou 23 novas viaturas à Polícia Militar e doou 10 veículos para auxiliar os bancos de leite materno e unidades de saúde. A compra das viaturas destinadas à Polícia Militar representou um investimento total de R$ 2,5 milhões, enquanto os veículos doados pertenciam à antiga frota do Tribunal de Justiça. De acordo com o presidente do TJRN, existem outros investimentos que serão aplicados em favor da população potiguar, programados para os próximos meses. O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região possui o melhor índice de produtividade dentre os TRTs do país. É o que apontou recente correição do Tribunal Superior do Trabalho na Corte Trabalhista Potiguar. Confira a matéria produzida pelo TRTRN. O ministro corregedor Lélio Bentes, com sua equipe, foram recebidos no Tribunal da 21ª Região em Natal, com a missão de passar uma semana numa rotina de atividades, que acontece a cada 2 anos. Durante a correição são feitas visitas e reuniões em cada tribunal, onde são examinados autos, registros e documentos das secretarias e seções judiciárias. E ainda, se os magistrados apresentam bom comportamento público e se são assíduos e diligentes da administração da justiça. São observados se os prazos legais e regimentais são cumpridos e se os magistrados cometem erros graves em suas atividades. No primeiro dia em Natal, o ministro corregedor esteve reunido com a presidente do TRT do Rio Grande do Norte, a Auxiliadora Rodrigues, e o vice-presidente Bento Herculano, além de se encontrar com os desembargadores do tribunal. No mesmo dia, esteve reunido com juízes do primeiro grau. No segundo dia, o ministro corregedor recebeu partes em audiências privadas, magistrados e conversou sobre o andamento das atividades do tribunal. No terceiro dia, visitou o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC, onde ouviu dos juízes a rotina do serviço e os procedimentos adotados. Acompanhou o trabalho de reeducandos do sistema penitenciário potiguar. A mão de obra dos apenados é empregada pelo TRT do Rio Grande do Norte através do projeto Novos Rumos. No quarto dia, o ministro corregedor Lélio Bentes visitou a Escola Judicial do Rio Grande do Norte, acompanhando atentamente a programação e os cursos ministrados através da escola. No quinto e último dia da correição em Natal, o ministro corregedor fez a tradicional leitura da ata, onde considerou o trabalho do TRT do Rio Grande do Norte um exemplo a ser seguido pelos tribunais em todo o país. O tempo médio de duração dos processos neste TRT da 21ª Região é o menor de todo o Brasil. E o número de processos baixados tem superado o número de processos recebidos a cada ano. Com isso, o estoque de processos acumulados tem diminuído. Uma preocupação, todavia, persiste em relação aos processos na fase de execução, que é fundamental para a credibilidade do Poder Judiciário que as sentenças efetivamente se cumpram. Nós ainda temos um grande desafio na Justiça do Trabalho como um todo e particularmente no TRT da 21ª Região, onde esses prazos estão acima da média nacional. E atenção muito particular deve ser dada aos esforços de conciliação, tanto nos processos de conhecimento quanto nos processos em execução, porque esses mecanismos de conciliação empoderam as partes e permitem uma solução mais ágil dos processos. Para falar sobre esse resultado e outras ações desenvolvidas na Justiça do Trabalho Potiguar, eu converso agora com a presidente do TRTRN, a desembargadora Auxiliadora Rodrigues. Presidente Auxiliadora Rodrigues, seja bem-vinda ao Tela de Justiça. Eu quero agradecer o espaço da Tela de Justiça, a João em particular, pelo convite.
Uma satisfação estar mais uma vez aqui no seu programa. Presidente, vamos começar falando sobre essa matéria que a gente acabou de ver, sobre a correição que o TRT recebeu da equipe do TST. O ministro corregedor Lélio Bentes veio a Natal e apontou que o TRT tem o melhor resultado em produtividade dentre os TRTs do país. A que a senhora destina esse resultado? Bem, foi uma grata satisfação, inclusive, saber que a escolha do TRT 21 para ser o primeiro órgão a ser correcionado pelo atual corregedor decorreu, inclusive, de sermos um tribunal muito organizado. Agora, a melhoria dos números do primeiro grau quanto do segundo grau deve-se muito ao empenho dos nossos servidores, magistrados e ao melhor aparelhamento da jurisdição. Hoje temos atividades de apoio à primeira instância, como o Núcleo de Investigação Patrimonial, temos os Sejusques. Tudo isso fomenta a melhoria da prestação jurisdicional, reduz prazo, não é? Acelera o processo, facilita a execução. Então, é um empenho de todos. E esses números demonstram que a Justiça do Trabalho Potiguar é hoje uma das mais eficientes do país. Isso é resultado de vários anos de trabalho e de esforço de toda a equipe do TRT-RN. Exato, e principalmente nós temos os melhores prazos na fase conhecimento. Ou seja, o prazo entre a distribuição e a primeira audiência é bastante diminuto, é bastante curto, exatamente porque o aparelhamento com essas estruturas paralelas fomenta essa redução de prazo. Presidente, vamos falar também de outras ações que hoje o tribunal vem desenvolvendo. Entre elas é o trabalho de conciliação, um trabalho que a senhora, na condição de vice-presidente há alguns anos, iniciou e que hoje é uma realidade dentro da Justiça do Trabalho Potiguar. Exatamente, a questão do Sejusque é uma grata satisfação, os resultados que o Sejusque vem apresentando, né? Nós fomos agraciados no prêmio Conciliar Legal como um melhor trabalho em termos de conciliação, em termos de inovação, um trabalho do colega Magno Kleiber, né? As pautas compartilhadas que ele vem empreendendo. O Dr. Michael, agora com o apoio do colega Alisson também, está trazendo números e resultados que cada dia nos impressionam cada vez mais. Sem falar na satisfação que o judicionário tem quando chega naquele ambiente diferenciado onde se sente totalmente acolhido. Hoje são 2 centros judiciários de solução de conflitos, Natal e Mossoró. Como é que a população tem acesso a esses serviços oferecidos pelo Sejusque? É muito simples para agendar uma audiência no Sejusque. Basta peticionar e requerer para a inclusão do seu processo e direcionar para o Sejusque. Independente dessa provocação da parte, alguns juízes já estão encaminhando audiências iniciais para o Sejusque, a exemplo da 12ª Vara, não é? Da 13ª Vara, que quando foi criada, direcionou quase que todo o seu acervo de conhecimento para o Sejusque. E pouco mais de um mês, 45 dias, foram realizadas 350 audiências com um resultado, em média, de 50% de conciliação, porque a conciliação no Sejusque, ela é feita por pessoas que estão efetivamente capacitadas na técnica e no trato da comunicação com as partes, né? É um pouco diferente. Tudo é favorável para que se chegue a uma conciliação. Se tem tempo para aquela escuta atenciosa, se tem tempo para que a parte possa realmente se manifestar, para que a gente possa acolher. Uma audiência do Sejusque de conciliação não demora menos que 40 minutos. E algumas conciliações, elas demoram 2, 3 dias. A demanda nas varas não possibilita que um colega possa passar 40 minutos numa tratativa de conciliação ou 2 ou 3 dias num processo tratativa, não é? No Sejusque Mossoró, o doutor Magno chega a passar 1 mês numa tratativa de um processo coletivo. Então, assim, lá a gente só se dedica à conciliação. Diante desses resultados, a senhora está finalizando a expansão do Sejusque. A senhora vai entregar uma nova estrutura do Sejusque dentro do TRT, aqui em Natal. Está previsto para junho ou julho a inauguração do novo Sejusque,
onde estão 13 salas, uma destinada para cada uma das varas da capital, né, com recursos diferenciados de mídia, e será o Sejusc Mar. E em breve estaremos inaugurando esse novo Sejusc. Vem aí mais uma Semana Nacional também da Conciliação Trabalhista. Exato. O que é esperado dessa semana? Quais são os resultados esperados? Bem, essa semana de conciliação é do CSJT, ou seja, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Existem semanas do CNJ e semanas do CSJT. A gente está trabalhando nessa semana de uma forma mais macro, alargada, tanto processo de conhecimento quanto processo de execução. Não é? Estamos querendo priorizar, em função do momento, algumas ações coletivas, porque, como você sabe, João, essas ações coletivas, essas indenizações se revertem em prol da sociedade. O tribunal, nessas conciliações de ações coletivas, já aparelhou Varela Santiago com relação a veículos, a alguns equipamentos que são necessários e que realmente eles não têm aporte financeiro para implementar. Então, estamos dando prioridade a algumas ações coletivas. Já começaram as tratativas, o Dr. Michel já teve uma reunião com os advogados essa semana para tratar de conciliação, não é? Então, a gente já está implementando, está chegando, agora de 21 a 25 de maio. Quem tiver seu processo, quiser conciliar, já está no momento de começar a falar com o seu advogado para encaminhar para o Sejusc. Presidente, todo esse trabalho que a senhora vem desenvolvendo foi reconhecido nacionalmente e posicionou a senhora a ocupar uma cadeira dentro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A senhora vai ser a representante do Nordeste dentre os tribunais da Justiça do Trabalho. A que a senhora confere esse reconhecimento? Na verdade, realmente estou tomando posse agora dia 27 de abril. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho tem na sua composição um representante de cada região, não é? E aí, na eleição, tivemos a satisfação de ser indicada. Estou assumindo agora com muito prazer, assim, no final da carreira praticamente, né? Já tenho tempo de me aposentar, mas é muito motivador você realmente ser indicada para uma função de tanto relevo. E eu espero corresponder à expectativa dos presidentes de tribunais que me atribuíram essa responsabilidade e confiaram no meu trabalho. A senhora assumiu a presidência do tribunal em janeiro de 2017, prometendo fazer o que a senhora vem desenvolvendo ao longo desse tempo. Tem conseguido alcançar resultados expressivos para a Justiça do Trabalho Potiguar. E durante esse tempo veio a reforma trabalhista, essa reforma tão polêmica, criticada por muitos, elogiada por outros. Qual a sua avaliação, presidente, até agora da reforma trabalhista, das novas regras que passaram a vigorar no país? Eu falei hoje com o meu chefe de comunicação que eu me recusei muitas vezes a me posicionar a respeito da reforma, até porque eu entendo que ela veio até a destempo. Nós tínhamos uma legislação praticamente ruralista e tudo que se critica da reforma me vem com sinônimo de vanguarda. A intermitência existe na Europa. Imagine se o legislador tivesse pensado na figura da cedência ocasional do trabalhador, que é quando eu tenho um trabalhador em excesso, não vou usar aquela força de trabalho e cedo para você, o que é totalmente viável no regime português da União Europeia. Aqui também seria considerado talvez uma violação de normas. Eu acho que ela era necessária, ela prestigiou a classe dos advogados, não é? Porque o bom advogado, ele agora vai ser procurado, né? Porque o bom advogado é aquele que, na entrevista com seu cliente, vai avaliar realmente a pertinência daquela demanda, de uma certa forma, e não entra com tantas aventuras. Essa redução que foi tão criticada por alguns magistrados, que estaria precarizando direitos, o que eu posso dizer é que o Tribunal Regional do Trabalho, no ano 2017, pagou quase R$700 mil só de honorários periciais, de demandas que foram julgadas improcedentes e buscavam adicional de insalubridade. Ou seja, 484 processos de demanda que visava pagamento de insalubridade foram julgados improcedentes e isso redundou um custo de quase R$700 mil para a União. Porque antes se demandava, mesmo sabendo que em 80%
das demandas contra aquela empresa, naquele setor, era improcedente. Mas se demandava porque não havia qualquer consequência. Agora, como qualquer demanda em qualquer esfera, tem que se ter minimamente um timing. Realmente tem a mínima pertinência essa ação antes de você demandar? Tem que haver uma reflexão. A gente tem que sair dessa simples litigiosidade por litigiosidade. Então, eu acho que tudo que é novo causa muita perplexidade. Não vejo qualquer redução ou precarização. Há muitos questionamentos e posições negativas com relação à reforma, em relação à possibilidade da mulher grávida trabalhar em ambiente insalubre. Mas só se houver autorização médica. Aí eu questiono, uma médica, cardiologista com 2 meses de gravidez, ela não vai poder trabalhar no hospital? Porque o ambiente hospitalar é insalubre? Não é? Presidente, a reforma está posta e o fato é de que o número de ações ele tem diminuído, né? Tem diminuído. Outro tema muito polêmico que vem sendo abordado constantemente é sobre a extinção da Justiça do Trabalho. Se fala nisso, qual é a sua opinião, presidente? Não há possibilidade de se extinguir uma jurisdição. Não se pode extinguir a jurisdição trabalhista. O que pode existir a necessidade é de uma remodulação da estrutura da Justiça do Trabalho. A gente tem como estrutura paradigma a Justiça Federal, onde há tribunais regionais, né? E nós temos tribunais regionais por unidade de federação que, à época da Constituição, houve uma necessidade de se estabelecer. Talvez hoje a gente não tenha como pagar esse custo, né? O custo do Brasil pode ser um custo muito alto. Então, pode ter a necessidade de uma remodelagem dessa situação, talvez voltarmos aos antigos tribunais regionais e não os tribunais que hoje são estaduais do trabalho, não sei. Eu não sou legislador, não cabe a mim nem analisar essa situação, como também, como magistrado, é minha opinião aqui, mas não cabe a mim ser favorável à reforma ou contrário à reforma. Se eu quisesse defender um lado ou outro, eu seria do Ministério Público, aí eu poderia defender trabalhador, ou poderia ser uma sindicalista. Eu sou uma magistrada, então que venha se vier uma regulamentação, que se analise e que se observe, não é? O que eu tenho que tranquilizar é que a extinção da jurisdição trabalhista nunca vai existir. Sempre existirá juízes aptos para julgarem as demandas trabalhistas. Agora, a estrutura organizacional desse poder pode sofrer modificações. Extinção não, mas o enxugamento é uma possibilidade. O enxugamento não é nem enxugamento, é voltar à situação antes. Como é na Justiça Federal, tribunais como regionais eram os federais. O nosso tribunal era na 6ª região, que desmembrou para a 21ª e que 13ª e 21ª. Pode existir um retrocesso nisso, que não seria retrocesso, não é? Digamos, se voltarmos a ser regionais, vão ter mais magistrados julgando, menos presidentes, menos vice-presidentes, menos estrutura administrativa. A gente tem que ver o que o Brasil pode pagar em termos de justiça também, não é? A gente tem que ver o momento atual. Isso é uma questão polêmica que renderia por si só um programa inteiro para a gente debater aqui a importância da Justiça do Trabalho. Exato. Presidente, para encerrar, a senhora está entregando nos próximos dias uma comenda da Ordem do Mérito Judiciário a personalidades do Estado. Sim. Qual a importância dessa comenda? Essa ordem, a ordem do Mérito de João Marinho, é a ordem do Tribunal Regional do Trabalho, todo tribunal tem sua ordem. Nós estaremos na próxima semana sediando pela primeira vez no estado do Rio Grande do Norte o COLEPRECOL, Colégio de Presidentes de Tribunais. Estaremos no Rio Grande do Norte recebendo todos os presidentes de tribunais regionais do Brasil e todos os corregedores. E também alguns ministros, né? E vamos agraciar o nosso primeiro presidente regional, doutor Zé Rocha, com o Gran Colar. E já foram confirmadas as presenças do ministro Ives Gandra, do ministro Brito Pereira, presidente do TST, e do ministro Agra Belmonte. Não é? E estamos muito felizes. Algumas personalidades locais também vão ser agraciadas, já houve muita polêmica com relação
ao deputado da reforma, uma vez que existem magistrados que são contra a reforma, que não cabe a nós ser contra ou a favor, é uma lei que a gente vai ter que aplicar. Que é o deputado federal Rogério Marinho, será exato. Homenageado com a Ordem do Mérito Judiciário. Exato, como comendador, né? Não cabe à instituição avaliar um legislador que cumpriu muito bem a sua função de legislar. Eu não posso discriminar um magistrado porque ele tem uma tese ou outra tese. Da mesma forma como a Ordem do Mérito, o Conselho da Ordem apreciou os nomes e foram aprovados todos eles. Várias personalidades do clero, empresários que contribuíram para a construção da nossa sociedade, porque a única coisa que a gente não pode confundir é que a justiça é do trabalho, onde tem que haver um equilíbrio de capital e trabalhador. Nós não somos justiça do trabalhador, porque senão não seria justiça. Justiça enseja a necessidade de imparcialidade. Isso mesmo, presidente. Então, com essa reflexão, a gente encerra aqui a entrevista, agradecendo pela sua participação no Tela de Justiça e lhe parabenizando pelo trabalho que a senhora vem desenvolvendo à frente da Corte Trabalhista Potiguar. Obrigada, João. Muito obrigada a todos. Vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco eu converso com a advogada especializada em Direito Eleitoral, Tiara Samela. Tela de Justiça. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal, seu direito, nosso dever. Nós temos o lema da escola, que é compromisso em busca de qualidade. A partir do momento que o programa veio, foi uma motivação maior, porque a gente começou a ver com outros olhos a maneira de você levar essa leitura para os alunos. Não aquela leitura de cobrança, ler e depois cobrar. Não, a leitura mais prazerosa. Participe e acompanhe a escola pública. Escola Pública de Qualidade. Aqui a gente aprende. O que é importante ter numa família? Ter amor e carinho. Eu queria ser mãe, Então, independente de qual idade dessa criança, qual a cor dessa criança, qual o sexo dessa criança. Deus me ajudou e me deu a família. E meu irmão, que foi minha chave, que abriu minha porta e me deu uma família. Hoje eu não tenho mais medo porque eu tenho uma pessoa que cuida de mim. Tela de Justiça.
De volta com Tela de Justiça. Eu recebo agora a advogada Tiara Samela, especializada em Direito Eleitoral e Defesa de Agentes Políticos em processos de improbidade administrativa, crimes comuns e de responsabilidade e defesa de agentes e servidores públicos. Doutora Tiara, seja bem-vinda ao Tela de Justiça. Muito obrigada, João. Eu que agradeço. Doutora Tiara, recentemente a senhora publicou um artigo onde a senhora falou sobre a judicialização da política e o crescimento da advocacia eleitoral. Do que se trata essa judicialização da política? Sim, a judicialização da política se trata do uso crescente do poder judiciário como meio de resolução de conflitos no sistema político. E também é a concentração de alguns poderes do sistema político no judiciário. Então, diante desse crescimento da advocacia eleitoral, quais são os tipos de processos que uma advogada eleitoral hoje atua? Processos, basicamente, de pleito eleitoral, como, por exemplo, processos que se investiga a conduta do político durante o período eleitoral, também processos com relação à investigação ao abuso de poder econômico do político, processos também com relação à candidatura do político e à prestação de contas. Além desses, há outros processos também que um advogado eleitoral ele pode atuar? Sim, processos que, em relação ao político já empossado, processos de criminais, processos administrativos em geral. Certo. Doutora Tiara, a gente sabe que os políticos hoje eles não estão com a reputação tão bem perante a população. O que o político deve se fazer para que essa imagem dele perante a população possa melhorar? Sim, realmente há essa ideia geral de que todos os políticos são corruptos, mas isso não é verdade. Então, por exemplo, vários políticos de municípios pequenos sofrem muito com isso, porque principalmente eles muitas vezes não têm o necessário para dar uma resposta à sociedade e com toda essa pressão. Então, o político ele sempre tem que ficar atento, principalmente a essas fiscalizações constantes. A senhora já presenciou casos de injustiça contra políticos, assim, devido a essa generalização? Sim, com certeza. O político, geralmente políticos de municípios pequenos, eles sofrem muito com isso e ele tem que provar, não é alguém que está provando que ele fez alguma coisa errada, ele tem que provar que não está fazendo nada errado. A senhora também atua em defesa de servidores públicos. Qual é a sua posição hoje, sua opinião em relação à estabilidade de servidores públicos e de magistrados? Sim, minha opinião é que é necessário, estritamente necessário, porque o agente político ele precisa ter essa liberdade para atuar no seu exercício da sua profissão. Então, é estritamente necessário. Claro que existe um ponto negativo, que é a ineficácia, às vezes, do sistema, mas eu acredito que a sociedade, os órgãos, estão, com tantas mudanças, estão chegando a um termo adequado. A punição máxima, nesse caso, é a aposentadoria compulsória. O que a senhora acha disso? Tem se afirmado isso, mas essa afirmação não é verdadeira. O magistrado, por exemplo, ele pode ser demitido, assim como os outros agentes políticos. No caso do magistrado, é necessário uma sentença que seja transitada em julgado, que a gente chama de vitaliciedade, e essa vitaliciedade é sim necessária, porque o juiz, nesse caso, ele precisa da sua independência. Então, ele pode ser perseguido e por isso é necessário que tenha uma sentença para que isso aconteça, para que a demissão aconteça. O magistrado ele é um agente político, o juiz ele integra a classe política, na sua opinião? Olha, de uma forma estrita, como se tem usado esse termo classe política, não, porque geralmente é usado mais para o executivo e legislativo. Mas de uma forma ampla, no sentido amplo, ele é um agente político porque ele integra o poder da República e ele também atua com independência e, portanto, ele é um agente político, sim. Estamos aí prestes às eleições gerais. Qual a sua opinião sobre o sistema eleitoral brasileiro? Como é que a senhora vê hoje o nosso sistema? Olha, o sistema eleitoral brasileiro atual, ele é feito pelos políticos, para os políticos e não para o povo, infelizmente. Então, o que acontece muito é que estamos falando agora, por exemplo, em mudanças, e essas mudanças, infelizmente, não vai ser nesse sentido de mudar esse sistema para o povo, mas sim até de piorar, porque a população ficaria responsável pelo financiamento das campanhas dos políticos e isso é um absurdo.
Essa é a minha opinião. Então, esse sistema deveria focar mais na mudança do sentido do voto obrigatório, para que esse voto deixe de ser obrigatório para toda a população e também para que a população em geral seja responsável pelas grandes mudanças da sociedade. É o que esperamos, né? É o que esperamos. E quais serão as principais novidades nas campanhas eleitorais deste ano? Bem, com relação a uma mudança normativa, os políticos não vão poder mais ser financiados por empresas nas suas campanhas, ficou proibido. E com relação a um sentido mais prático, o uso das redes sociais, da internet, de uma forma mais ampla e bem maior do que nas outras eleições. Não sabemos se o atual sistema vai dar conta dessas mudanças. Espero que sim. Vamos esperar que as eleições elas aconteçam de forma mais transparente e que a população, de fato, escolha os melhores representantes para administrar os seus estados e a nossa nação. É verdade, João. Espero que sim. Doutora Tiara, agradeço pela sua presença aqui no Tela de Justiça. Foi uma satisfação recebê-la e que volte em breve para que nós possamos falar mais sobre o direito eleitoral. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Tela de Justiça termina aqui. Acompanhe as notícias jurídicas no www.jurinews.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos.